Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula, então. O que a gente vai fazer hoje? Qual que é a nossa programação? Vou falar um pouquinho com vocês da nossa P1, algumas coisas importantes que eu quero falar com vocês, fazer a correção das páginas 58 e 59, vamos ter a explicação do restante das páginas 62, 64, 68 até a 72 e vou deixar uns exercícios para vocês, tá? Bom, gente, vou falar de P1 com vocês, coisas que eu acho importante. Todas as instruções de como fazer a nossa P1, conteúdo, do jeito que eu quero, tá lá na unidade de P1. Então, vocês deem uma olhadinha o que eu pedi, mas eu quero falar algumas coisas importantes, como por exemplo, gente, é muito importante, eu sinalizei lá, que vocês coloquem pra mim, na capa do trabalho, o nome da matéria, trabalho de arte, tá? E o nome do aluno. Isso é muito importante, gente, por quê? Tá tendo muita troca de trabalho, o professor tá levando o trabalho de outro professor, na hora de pegar, pega errado, por quê? O trabalho não tá vindo identificado. Então, assim, às vezes a Priscila tá ali para separar trabalho dos professores e naquela confusão pode ser que um trabalho se perca. Se o trabalho está sinalizado na capa, que é o trabalho de artes, fica muito mais fácil para a Priscila conseguir separar esse trabalho. Então, não corre o risco do meu trabalho com outro professor ou de outro professor vir junto comigo. Estão entendendo? Então, por gentileza, identifique o nome do trabalho, o nome de vocês na capa. Outra coisa, data do trabalho é dia 15 da entrega lá na escola. Esse trabalho não é para tirar foto e me mandar, vai ser diferente do trabalho passado. Vocês têm que entregar essa pesquisa em mãos. Prestem bastante atenção. Não vou aceitar foto, nem no meu e-mail, nem da coordenação, certo? Eu quero isso em mãos. Vou lá um dia buscar. Então vamos supor que vocês não entreguem o trabalho na data. Eu vou na sexta-feira, vou esperar até sexta e vou buscar ou na segunda da outra semana. Gente, vai deixar na escola, vai ficar na escola, porque o pessoal não tá ficando na escola, vocês vão ter que ver um dia para entregar, e esse trabalho vai ficar lá, e assim que a gente voltar eu vou corrigir. Também tem aquela questão que até dia 15, vocês entregando esse trabalho, ele vale 0 a 10. Depois ele vai valer muito menos, tá bom? E aí, gente, eu vou numa data buscar e é nessa data só. Então não se esqueça, entrega na data, coloquem, sinalize na capa do trabalho a matéria e o nome de vocês, tá? Pra gente não ter esse tipo de problema e vocês ficarem sem nota. E aí, quando voltar às aulas, eu tenho que pegar esse trabalho para dar nota para vocês, certo? Bom, falei da P1. Vamos começar então com a correção. A gente ficou aqui com a correção da página 58. Eu não fiz a correção com vocês, né? E aqui tem umas perguntas que eu quero fazer com vocês. Assim, a resposta é pessoal, mas a gente vai ler um pouquinho para vocês pensarem um pouquinho a respeito disso. Porque a ideia dessas perguntas é fazer vocês pensarem e também trabalharem o conhecimento de mundo de vocês. Mas vamos para a página 58. Quem não está com o livro, já peço que abra, dá pausa no vídeo, abra o livro para acompanhar. Página 58, atividade 1 e 2, tá? Bom, em 1960, os artistas da pop art defendiam uma arte que se comunicava com o público por meio de referências à cultura de massa e à vida cotidiana. Assinale as alternativas corretas sobre esse movimento. Primeira opção, a pintura mural foi a técnica mais usada no período? Claro que não. Os artistas desse movimento buscavam referências para suas obras nos valores greco-romanos clássicos? Não, né, gente? A pop art ela queria quebrar com toda essa arte também, trazer uma arte mais moderna que falasse um pouco da realidade da época. Lembra que eu falei com vocês na aula do Zoom? Também não é. Andy Warhol e Roy Lichtenstein são artistas conhecidos da pop art que utilizam objetos de consumo conhecidos pelo grande público como referência nas suas obras? Sim, né? Sim, tá certo. Segunda opção. Quarta opção. A pop art expressa elementos da fauna e da flora norte-americana em suas obras? Não, né, gente? É objetos de consumo, não tem nada a ver. É muita modernidade até, não tem nada a ver com fauna e flora. Então, apenas a terceira opção que é a correta, tá? Número 2. Leia um trecho do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987. Vamos lá, então. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata,
E cinto, e escova, e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordem de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade. A fazer de mim um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Vamos ver o que ele, né, depois da gente ler, o que ele nos propõe a analisar. Letra A. Que relações é possível estabelecer entre o poema de Carlos Drummond de Andrade e o pop art? E a pop art? Bom, gente, pop art ela trata da sociedade consumista, dos bens de consumo, né? E aqui ele já começa falando meu isso, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo. Quer dizer, a gente tem aquela sensação de posse dos objetos que a gente adquire. Ele já começa mostrando isso pra gente. A resposta é pessoal. Eu vou falar para vocês aqui, dar o caminho para vocês responderem. Então, assim, tem muito de consumismo mesmo, né? Nesse poema com o pop art, né? A gente achar que tudo pertence a gente porque a gente comprou, porque a gente possui aquilo. E nem sempre é assim, tá? Então, vocês façam aí o que vocês acham. Qual é a relação que tem entre a pop art e isso? Certo? E aqui embaixo, só um pouquinho, ó, que eu achei bem interessante, nas duas últimas linhas, ele fala assim, ó, e fazem de mim um homem anúncio, itinerante e escravo da matéria. Vocês já viram, gente, que a gente, quando fala assim, ostentação, aquelas camisas com aquela marca, aquela logo enorme das marcas, por exemplo, uma que é bem comum, aquela da Coca-Cola, né? E aí a gente sai assim, algumas pessoas saem, tipo, eu tô ostentando porque eu tô com uma marca aqui, Coca-Cola, Diesel, Lacoste nem tanto porque ela é menorzinha, mas enfim, vocês entenderam. Adidas, essas marcas famosas. E a pessoa, ela sai ostentando aquilo e não percebe, aqui a gente consegue ver isso, e não percebe que ele é um homem anúncio, uma pessoa, né? Você tá fazendo anúncio para a marca, você paga caro por aquela marca, você sai por aí fazendo anúncio e ostentando. E às vezes a gente não percebe esse jogo, né, que a gente é um pouco usado quanto a isso, a gente acha que tá abafando, mas na verdade a gente tá sendo propaganda para uma marca que é muito rica e vende as coisas muito caras. Então essas duas últimas frases aqui, estrofes, né, é bem interessante, que nos faz pensar sobre isso também, é uma crítica, né, quanto a isso. A gente viu, gente, eu deixei pra vocês aqui, ó, quando eu deixei o vídeo passado, do Andy Warhol, que ele fez essa serigrafia da Marilyn Monroe. E aí tava explicando um pouquinho, espero que vocês tenham visto o vídeo. Se não viu, volta lá na aula passada e vejam. O que ele queria com isso, o Andy Warhol? Andy Warhol, é meio complicado de falar esse nome. Ele queria mostrar pra vocês, pra gente, né, fazer a gente pensar que tudo passa. E aí ele fez de um lado a Mary, toda colorida, estampada, bonita, e aqui em preto e branco, para mostrar assim, que a gente é meio que é um produto da mídia. Você é usado enquanto você tá bonito, você tá jovem, enquanto interessa, depois você é descartado. E para mostrar que tudo passa, que a beleza passa, que tudo é fugaz. Ele queria com essa imagem passar essa situação, essa sensação, certo? Vamos lá. Número 1. Qual a primeira impressão em relação a essa obra do Andy? Qual que é a sua primeira impressão quando você olha isso aqui? Você acha bonito? Você acha feio? É uma sensação boa? Uma sensação nostálgica? Qual que é a sensação que vocês têm sobre essa ao olhar para essa imagem? Tá? É com vocês, a resposta é pessoal. Número 2. Como essa imagem se relaciona com as principais características da pop art? Esse aqui, gente, ela é pessoal, mas a gente pode fazer uma análise. Cores fortes, a gente vê. Repetição, né? Figuras seriadas, várias séries iguais. E o uso como fala? Serigrafia. E também passa a imagem, porque querendo ou não, gente, a Marilyn, ela foi um produto, né? Ela foi um produto da mídia, ela foi explorada e vários artistas são assim, né? Eles são explorados assim, eles ficam no auge, em foco, enquanto é importante, enquanto eles
estão dando, fazendo sucesso, e a mídia meio que explora isso da pessoa. Depois ela é descartada, assim como os nossos bens de consumo. A gente tem um objeto, a gente usa ele enquanto ele está produzindo ali, por exemplo, um celular. Enquanto o meu celular ele está tirando foto, ele está me satisfazendo, eu gosto dele. Quando ele fica mais velho e vai ficando mais ultrapassado as configurações, o sistema dele, eu vou e troco por um novo. E não é assim com os artistas? Vocês veem que as pessoas fazem aquele sucesso, daqui a pouco elas são esquecidas e vem uma nova geração de jovens que vão fazer mais sucesso, e aquelas que estavam no auge, elas vão lá para baixo. Então, é uma forma, o sucesso dos artistas também é uma forma de consumo. E ele quis falar isso aqui, certo? Bom, gente, então vamos lá para a página 62, que foi aqui que a gente terminou, né? Que eu não expliquei para vocês. Vamos começar então com a leitura. E eu não sei se... Ah, tá. Vamos lá. É que eu tô olhando, gente, se meu celular tá descarregando. Arte e consumo na atualidade. Observe a imagem abaixo. Nela há uma referência a uma famosa rede de supermercados e lojas do Reino Unido. Então a gente vê uma sacolinha aqui hasteada e o nome dessa sacola, desse supermercado, né? Vamos ver o que ele está falando. A conexão entre a arte e o consumo continua reverberando ao longo do tempo. Um dos artistas que trabalham essa questão é o inglês Banksy. Gente, assim, aqui tá falando que ele é um inglês, mas assim, a identidade do Banksy ainda não é uma incógnita. Esse artista aqui, eu vou deixar para vocês depois um vídeo, para vocês pesquisarem. Não vou deixar vídeo não, vocês vão pesquisar sobre ele. Que tá falando aqui, ó, que ele é de identidade anônima e considerado um ativista político. Ele faz provocações utilizando figuras da mídia, produtos e marcas. Mas até então não se sabe se é uma única pessoa ou se é um grupo de pessoas. Acreditam, tem várias teorias aí por trás, porque ele pinta os muros, normalmente ele faz nos muros, paredes públicas, e ele nunca se revelou. Então, assim, não se sabe ainda se é uma pessoa ou um conjunto, um grupo de várias pessoas. Também imagina-se, sabe, leva a hipótese de ser 7 mulheres, serem mulheres que pintam isso. Mas, enfim, ele é um artista que faz muito sucesso e acabou pintando assim do nada. E as obras começaram a valer bastante dinheiro e ficarem importantes. Continuando. Mesmo com críticas de cunho político, voltando a visão de seu público aos problemas do capitalismo, seus trabalhos espalhados por diversas cidades no mundo também foram transformados em objetos de desejo, foi o que eu acabei de falar para vocês. Os pedaços de muro grafitados por Banksy têm sido retirados e vendidos em leilões sem autorização do artista. Dessa forma, o que deveria ser uma arte acessível a todos os transeuntes está entrando para coleções particulares. Quer dizer, gente, olha só o paradoxo. Ele pinta para poder criticar o capitalismo. O que as pessoas fazem? Vão lá, cortam e vendem a obra dele. Eu acho que o mundo ainda não está preparado para tudo isso. Tá? E aqui a gente tem então essa imagem. Ó. Olha que interessante. Você vê um menino, um jovem, né, hasteando a bandeira. E as crianças fazendo referência, como que é o nome disso aqui? Prestando homenagem, como se fosse a bandeira do país. Quer dizer, a gente está muito... O que ele quer dizer com essa obra? A gente está refém de algumas marcas, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil, o que é interessante você ir no shopping? Quando a gente vai pensar, vou fazer um lanche, a gente sempre pensa assim, ou Mac, ou BK, alguma coisa assim, mas antes... Até uns 10 anos atrás, era um McDonald's. Quer dizer, a gente, eu só vou comer se for no Mac. É uma forma de ostentar. Quer dizer, você fica refém de uma marca. E aqui ele está falando, ele está criticando exatamente isso. A bandeira do supermercado, tá? Mas o que pode se encaixar a bandeira do supermercado, aquela roupa de marca que você gosta, qualquer coisa pode entrar aqui, tá? Isso aqui pode ser muito bem substituído por qualquer coisa. Uma roupa, sapato, aquela marca que você gosta de maquiagem, as meninas, os meninos de boné, o tênis, que a gente acabou de falar. Então isso aqui pode ser trocado por exemplo, o símbolo da Nike, da Adidas, enfim, tá? É uma crítica aí, e é interessante. Bom, gente, a página 63 eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos para a página 64, que aqui ela já é, deixa eu abrir que fica melhor. Calma aí, gente. Pronto. A gente tem uma fotografia aqui, ó.
E a gente vê aqui uma menina, eu quero que vocês acompanhem o livro de vocês, uma menina com um olhar assim, uma expressão meio de cansada, né? Ela tá vestida como uma pessoa adulta, mas a gente vê que é uma criança. E pelo jeito trabalha, né? Uma criança que dessa idade já está trabalhando numa fábrica de tecido, seria uma fábrica têxtil de linhas, né? Vamos ver o que está falando aqui então. Nos bastidores, eu fecho e abro o livro toda hora. Como vimos, a Revolução Industrial mudou de modo significativo a história da humanidade. Não há dúvidas dos avanços e das comodidades alcançados, mantidos até hoje. Mas nos bastidores, as mudanças sociais provocadas por ela revelam que objetos de consumo e a prosperidade continuam não sendo, né, gente, acessíveis a todos. O fotógrafo Lewis Hine, de 1874 a 1940, registrou a exploração do trabalho infantil de 1908 a 1918, nos Estados Unidos. As crianças registradas por suas fotografias parecem mostrar que o trabalho as transformou em pequenos adultos. Nessa fotografia a gente consegue ver muito bem isso. Longe de um olhar acolhedor ou das salas de aula, as crianças capturadas pelas lentes encontram-se nas ruas, plantações, minas e fábricas, em condições de trabalho adversas, realizando atividades inapropriadas para sua faixa etária e porte físico. E se a gente vê, gente, se a gente for pensar, isso aqui, que foi em 1918, a gente está em 2020, 102 anos depois, não muda muita coisa. É só a gente andar por aí nos sinais, a gente vai ver criança trabalhando, pedindo, né? Trabalhando lá nos sinais, vendendo balas. A gente sai à noite na rua, a gente às vezes está comendo em algum lugar, a gente vê as crianças com caixinhas de bala vendendo no trem também. Então, não mudou muita coisa. A pequena fiandeira do Globe Cotton Mill, vamos ler de novo. A pequena fiandeira no Globe Cotton Mill, Augusta, Geórgia, apresenta uma criança em um estreito corredor entre os maquinários de uma indústria têxtil. O enquadramento corta o início da fiandeira. Se a gente olhar aqui, ó, meio que desfocou, né? Ele cortou o início e também deu um desfoque para dar atenção toda à criança. Não foi à toa, foi todo pensado, né? No início da fiandeira industrial esconde seu fim, de modo que a máquina parece estender-se indefinidamente. É possível perceber o contraste entre as grandes dimensões da máquina em relação à dimensão da figura humana. Então, olha o tamanho da máquina para a criança, né? A criança às vezes nem alcança lá na parte de cima. As linhas da imagem direcionam o olhar para a menina, que, embora imersa no ambiente hostil e notável cansaço, não perdeu as características infantil. Então, algumas fotografias, gente, né, principalmente nessa época, elas têm Lembra que eu falei para vocês que tudo é política? Essa fotografia aqui, ela é política, ela nos faz pensar. Então, assim, política, como eu sempre reforço nas nossas aulas, não é só defender o partido A ou B, ser direita ou ser esquerda. Ela vai muito mais isso. Porque política seria muito boba, muito pouco, muito inútil se fosse só você brigar, direita e esquerda brigando o dia inteiro no Facebook. Não é isso. Política é isso aqui, ó. Você tirar uma fotografia e denunciar o trabalho escravo, o trabalho infantil. Sabe, uma fotografia de denúncia, é isso, sabe? Você se compadecer, você mostrar para o mundo a realidade de outras pessoas. Tá bom, gente? Tira da cabeça de vocês que política é só direita e esquerda, PT e Bolsonaro. Não é isso, tá? E jamais deverá ser. Bom, enfim. Pop art é uma arte política. Ela nos conscientiza para o excesso de consumo. Então, é política também, tá? E é por isso que a gente trabalha política na nossa matéria de artes. Gente, então vamos lá. Terminamos aqui. Página 66. Tem um trabalhinho aqui, um trabalho proposto para vocês. Eu quero que vocês vejam, façam para mim, me entreguem. Quando a gente voltar, tá? Junto com aqueles outros trabalhos que vocês estão guardando aí, de pesquisa, isso aqui vocês vão fazer para mim e vão me entregar. A gente não vai entrar nisso.
Página 68 e 69, tem aqui, ele vai falar um pouquinho, né, de uma música do Raul Seixas. É como se fosse uma... Ai, como que eu vou falar pra vocês? Uma explicação dessa música. Vamos lá. Consumir ou ser consumido. Rapidinho, tá, gente? Para nossa aula não ficar muito longa. Várias imagens da arte contestam o modo de vida baseado no consumo, na dança, no teatro, no cinema. O assunto foi abordado diversas vezes de forma provocativa. Na música nacional, algumas bandas refletem sobre isso no passado, refletiram sobre isso. No passado foram os Titãs, os Mutantes, Barão Vermelho, por exemplo. Entre os músicos brasileiros que refletem esse tema atualmente, podem ser citados o rapper Criolo e Tom Zé. Abaixo observe um trecho da letra Ouro de Tolo, de Raul Seixas, lá de ele nasceu, né, em 1945 a 1989. Essa música foi composta em plena ditadura militar brasileira. Nessa época, o Brasil estava passando pelo chamado milagre econômico, um período de crescimento financeiro apenas aparente, pois só foi conquistado em virtude do corte de vários direitos trabalhistas e sociais. Nessa época, o consumo cresceu no país, mas com ele cresceram também problemas sociais, como a desigualdade econômica. Esses temas estão expressos na música de Raul Seixas. Então é bom a gente ler, a gente conhecer o contexto em que foi escrita a música, para a gente conseguir entender a música. Também a arte, o cinema, tá? É sempre importante a gente conhecer o contexto. Por isso que a nossa matéria de artes está intimamente ligada com história. Bom, vamos lá. Sou um dito cidadão respeitável, ganho 4 mil por mês. Eu deveria agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu deveria estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Não é esse o ritmo, tá, gente? Ele é um ritmo bem melódico, essa música. Eu deveria estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, pois depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu deveria estar sozinho e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Eu deveria estar sorrindo e orgulhoso, tá? Mas eu acho que isso é uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Bom, vamos lá. A análise da música. Nessa obra, Raul enumera vários itens de consumo desejáveis na época, como um carro do ano e um bom emprego, mas ainda assim parece estar infeliz. Versos que abordam a pobreza se alteram com aqueles que tratam da abundância econômica. Ao fazer isso, o artista cria um contraste que força o público a refletir sobre a desigualdade. Versos de insatisfação são abundantes em toda a canção. Podem ser interpretados tanto como uma crítica ao chamado milagre econômico, que vinha às custas de muitas malezas sociais, como uma crítica à superficialidade do consumismo. Certo, gente? Então, essa é a análise da música. Bom, gente, a nossa aula vai ficar muito longa se a gente continuar. Depois, para subir esse vídeo, fica complicado. Eu vou colocar para vocês, da página 70, um vídeo junto aqui, explicando o conteúdo da página 70. E a gente finaliza o nosso livro. Bom, vou deixar para vocês, então, página 71, para vocês fazerem em casa. Página 66 e 67, como um trabalhinho extra. Depois, de repente, vale um ponto. E página 63 para casa. Na próxima aula, eu vou colocar, então, vou fazer com vocês a revisão de todo o conteúdo, porque esse conteúdo vai ser o conteúdo da nossa prova. E deixo as questões, certo? E faço a correção dessas páginas que eu estou deixando hoje para a próxima aula. Gente, não esqueçam de fazer o trabalho, entregar na escola, certo? Essa página 70, eu vou deixar alguma coisa para vocês aqui, um vídeo pequenininho, tá? Pra gente não ficar muito longa a nossa aula. E vou deixar para vocês assistirem. Se eu não achar, na próxima aula eu gravo a explicação dessa página 70. Ficou só ela, tá? Pra gente finalizar nosso livro. E aí a gente finaliza o conteúdo do nosso segundo bimestre, certo? Bom, gente, então até quarta-feira que vem. De novo, não esqueçam de entregar a P1, certo? E façam os exercícios. Tchau, gente. Até a próxima aula.